Muitas pessoas têm percebido recentemente uma redução na rentabilidade dos investimentos de renda fixa. E geralmente as pessoas que têm, por exemplo, uma reserva de emergência, notam que esse valor da reserva de emergência está a cada vez rendendo menos. Tudo isso por conta da redução que nós tivemos recentemente na taxa Selic. E quando falamos de uma reserva de emergência, existem algumas características para esse investimento, que é alta segurança e alta liquidez. Geralmente investimentos que cumprem com esse requisito são investimentos pós-fixados. E aí nós poderíamos destacar o Tesouro Selic, que rende atrelado à taxa Selic, e uma conta corrente remunerada que geralmente tem seu rendimento em 100% do CDI, 102% do CDI, alguma coisa nesse sentido. E também um CDB de liquidez diária, que pode ser uma opção mais interessante, como eu vou mostrar ao decorrer do vídeo. E essa redução na rentabilidade se deve ao fato de que a taxa Selic foi reduzida nas últimas duas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para decidir se vai subir, manter ou abaixar a taxa Selic com base em cenários macroeconômicos. Então, nas últimas duas reuniões, nós tivemos dois cortes de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic. E o que eu vou mostrar nesse vídeo é onde você pode deixar a sua reserva de emergência, considerando as qualidades que ela precisa ter, que é alta segurança e alta liquidez. Fora isso, eu vou mostrar também onde você pode investir o seu dinheiro e de qual forma você poderia investir, para você não sofrer perdas de rentabilidade tão significativas nesses ciclos da economia, além de outros assuntos relacionados à diversificação de carteira. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece, sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, espera até alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa seu gostei aqui embaixo, tá? Chega lá no final e pensa, alguma coisa nesse vídeo me ajudou? Se sim, deixa seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. E explicando rapidamente o que é uma reserva de emergência, ela basicamente é um dinheiro para emergências. É um dinheiro com um valor específico, geralmente de 6 a 12 meses do custo de vida mensal da pessoa, investido em algo que tenha uma alta liquidez e uma segurança muito grande, né? Então a gente está falando, por exemplo, de um investimento no Tesouro Selic, que é um título de dívida emitido pelo próprio governo e assegurado pelo Tesouro Nacional. Outra opção poderia ser uma conta corrente remunerada de um banco que tem uma boa saúde financeira, né? Uma instituição que tem uma boa saúde financeira. Ou então um CDB de liquidez diária. CDB, se você não sabe, é um título de dívida emitido por um banco. Então você vai lá, olha a saúde financeira do banco. Tem uma boa saúde financeira? Tem. É um banco bom? Sim. Então seria uma opção para a reserva de emergência. O cálculo para a reserva de emergência seria mais ou menos o seguinte: o meu custo de vida é de R$2.000 por mês. Eu sou um trabalhador autônomo. Nesse caso, como o autônomo tem menos benefícios que o trabalhador CLT, a reserva de emergência recomendada para essa pessoa seria de 12 meses do custo de vida. Então seria 12 meses vezes R$2.000 por mês, daria R$24.000 de reserva de emergência. Se fosse um trabalhador CLT, seria 6 meses, daria R$12.000 de reserva de emergência. A ideia dela é que, se acontecer alguma coisa, você perder o seu emprego, você perder sua renda, ou então surgir um imprevisto que acarrete um gasto financeiro um pouco maior, você tem esse dinheiro para isso, né? Do contrário, vamos imaginar que você tem R$30.000 em ações, não tem mais nada, e aí acontece uma emergência na sua vida, você precisa de R$15.000 de imediato. O que você vai fazer? Vai retirar das ações. Mas se o mercado estiver em baixa, o que vai acontecer é que você vai perder dinheiro, simplesmente porque você não se planejou. Por isso a importância da reserva de emergência. Ela precisa ser estruturada antes de você de fato montar uma carteira de investimentos. E na verdade nem é bem assim. Você pode começar a montar a sua carteira enquanto você monta a sua reserva de emergência. Por exemplo, se você consegue juntar R$500 por mês e está formando a sua reserva ainda, você pode direcionar R$400, R$300 para a reserva e o restante ali, uns R$100, R$200 para outros investimentos. Simplesmente porque investindo você vai aprender como funcionam os investimentos, né? Você vai entender por que esse investimento se valorizou, por que ele se desvalorizou, o que aconteceu, como funciona. E é muito melhor você começar com pouco dinheiro e aprender com esse pouco dinheiro do que você estruturar uma carteira só em renda fixa durante muito tempo, juntou 100, 200, 300 mil reais e aí você começa a se aventurar com 50 mil reais de uma vez na renda variável e aí sim você pode perder dinheiro porque você fez um movimento muito brusco de uma vez. E agora falando dessa redução da rentabilidade, isso é extremamente
extremamente comum, porque está aparecendo aí uma imagem que mostra o ciclo dos juros, né? E basicamente você tem a taxa Selic variando ao longo do tempo e os investimentos de renda fixa seguem esse ciclo. Então, se você tem toda a sua carteira de investimentos formada por investimentos de renda fixa, você vai sofrer 100% dessa variação do ciclo de juros. Então, a ideia de você montar uma carteira de investimentos é justamente você estruturar uma carteira de modo que você tenha ativos descorrelacionados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma carteira 100% de renda fixa vai ser 100% influenciado pela subida ou queda dos juros. Uma pessoa que tem uma carteira 50% renda fixa, 50% renda variável, vai ser influenciado de forma contrária, de modo que, por exemplo, renda fixa pode estar pagando menos enquanto bolsa de valores sobe. Ou então, falando agora de mercados internacionais, se você tem um dinheiro fora do Brasil, você está exposto ao dólar. Em uma queda de juros aqui no Brasil, que você tem de ver é uma fuga de capital estrangeiro para fora, porque o prêmio no Brasil diminuiu, agora que os juros diminuíram. E aí você tende a ter uma apreciação no dólar. Com isso, tendo dinheiro lá fora, o seu patrimônio dolarizado, ele cresce em reais. Se você tem, por exemplo, fundos imobiliários, existem fundos imobiliários que são mais afetados por subida ou queda de juros e outros que são menos afetados. Dentro deles, você tem os fundos de papéis, que são bem influenciados pelo movimento dos juros. Mas você pode ter, por exemplo, fundos imobiliários que têm uma taxa nos seus CRIs, né, que seriam os certificados de recebíveis imobiliários do fundo, atrelados ao CDI, que seria a taxa de juros, mais uma taxa fixa. E aí você, mesmo em um cenário onde a taxa de juros cai, você teria um rendimento interessante nesses fundos imobiliários. De modo que pode ser que a renda fixa esteja, por exemplo, em 2% ao ano, coisa que nós vimos em 2021, e mesmo assim os fundos estejam pagando 7, 8, 9% ao ano. Isso considerando apenas os rendimentos de um fundo imobiliário, sendo que quando você tem uma queda de juros, você tende a ter uma apreciação em bolsa de valores. Então, fora esse rendimento que você recebe dos fundos imobiliários, a tendência é que com uma queda de juros você tenha o preço da cota dos fundos imobiliários subindo e aí você tem um ganho de valor também. Então aqui eu acredito que você já entendeu que certos investimentos acompanham alguns ciclos e outros acompanham outros ciclos. E eu geralmente defendo a ideia de que uma carteira de investimentos bem estruturada, uma carteira que eu chamo de anticrise, é uma carteira de investimentos que contempla renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, às vezes criptomoedas também, mas com um pequeno percentual, nada acima de 10% do patrimônio. E com isso você tem vários investimentos descorrelacionados, de modo que você sempre vai ter um fluxo de dividendos vindo e esse fluxo tende a não reduzir tanto. Então, com essa queda de juros que nós tivemos, muitos de vocês têm percebido uma redução nos rendimentos, mas eu particularmente continuo com os meus rendimentos quase que inalterados, simplesmente porque a parcela de renda fixa é uma parcela muito pequena em relação ao patrimônio total. Ah, Marco, mas eu não sei como eu posso estruturar uma carteira de investimentos diversificada, né? Eu não sei investir em fundo imobiliário, não sei investir em ações, como que eu faço isso? Para isso eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como investir em ações, fundos imobiliários, né? Tem várias coisas nesse sentido, mas se você quiser aprender a investir de verdade, aqui embaixo no primeiro link da descrição, você consegue fazer a sua pré-matrícula para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. As vagas para a próxima turma vão abrir em janeiro de 2024, está um pouco distante ainda, mas você já pode fazer a sua pré-matrícula. E mesmo que você não queira aprender diretamente comigo por meio desse treinamento, nos próprios vídeos aqui do YouTube e nas perguntas que eu respondo lá no Instagram, você consegue aprender muita coisa e absorver muita coisa, e com a experiência de investir na prática, você com certeza vai aprender e se tornar um bom investidor. Eu falei aqui de uma carteira de investimentos diversificada, né, em renda fixa, renda variável, de vários tipos aí, investindo no exterior. Se você quiser que eu traga um vídeo mostrando como está distribuída atualmente a minha carteira de investimentos e como eu gostaria que ela estivesse distribuída, comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero, que eu acabo trazendo esse vídeo, mas somente se tiver muitos comentários. Se tiver um ou outro, eu não vou trazer esse vídeo. E agora, respondendo a pergunta principal do vídeo, onde que você poderia deixar a sua reserva de emergência de modo que ela tivesse um melhor aproveitamento na sua rentabilidade, mesmo nesse período de queda dos juros? E a verdade é que não existe muito segredo para a reserva de emergência, tá? O que você precisa buscar nesse investimento é uma alta segurança e uma alta liquidez. Um investimento com liquidez diária, né? Liquidez imediata, possibilidade de resgatar naquele momento e uma alta segurança, né? Segurança em vários sentidos. Segurança do dinheiro não variar, né? Então tem que ser um investimento de renda fixa, não pode ser um investimento de renda variável. E segurança também do próprio dinheiro, né?
Porque vamos supor que você investe em um banco que é um banco ruim e ele acaba tendo algum problema. Seria um pouco trabalhoso você transferir a custódia desse dinheiro que está, por exemplo, no Tesouro Selic, ou então se fosse um CDB você teria que acionar o FGC, então tem várias coisas que você teria que fazer ali. Por isso você precisa considerar bons emissores das dívidas, né, se for, por exemplo, um CDB, e boas instituições que têm uma boa saúde financeira. Agora, se você opta por investir no Tesouro Selic, que acompanha bem de perto a rentabilidade do Tesouro Selic, eu particularmente não vejo muito sentido nesse investimento. Por que eu digo isso? Porque a liquidez não é totalmente imediata, né? Se você solicita o resgate até as 13 horas de um dia útil, você realmente tem o dinheiro de volta naquele dia, então você consegue utilizar ele. Só que isso pode levar até as 18 horas desse dia. Se você precisar de forma imediata desse dinheiro, que é a reserva de emergência, você não vai conseguir. Além disso, você tem o fato de que se for um final de semana, né, um feriado, você não consegue resgatar esse dinheiro nesse dia, somente no próximo dia útil. E também tem a questão de que o Tesouro Selic rende menos do que aplicações tão seguras quanto, e eu digo rende menos porque ele rende muito próximo de um investimento de 100% do CDI. E nós temos opções melhores no mercado. Uma outra opção que você tem, que seria mais ou menos a ideia do Tesouro Selic em termos de rentabilidade, seria uma conta remunerada. Só que a diferença é que você teria acesso àquele dinheiro de forma totalmente imediata, né? Você teria um rendimento de 100% do CDI, dependendo da conta, 102% do CDI, pode variar assim, e o resgate poderia ser em qualquer momento. Algumas contas remuneradas que nós temos é, por exemplo, a conta do Nubank, mas que não rende nos primeiros 30 dias, porém depois de 30 dias é entregue para você o rendimento de forma retroativa. E você tem opções de investir dentro do Nubank também, né? Mas aqui eu estou falando apenas da conta remunerada. E você tem também a conta do Mercado Pago, que rende 100% do CDI isento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse caso, essa conta seria muito indicada para quem utiliza o dinheiro durante os 30 dias ali, porque durante esses 30 dias, pela isenção do IOF, esse dinheiro acaba tendo um rendimento interessante. Mas considerando a reserva de emergência inteira, né, 6 a 12 meses do seu custo de vida, eu não vejo tanto sentido em deixar numa conta remunerada rendendo 100 e 102% do CDI. Isso porque existem CDBs de liquidez diária, são os melhores, porque você pode pegar CDBs de bons emissores, emissores com uma boa saúde financeira, e nesse caso rendendo até 110% do CDI. Você tem, por exemplo, o Banco Inter com um CDB de 102% do CDI com liquidez diária, inclusive em finais de semana. Então, finais de semana, feriados, tudo dá para você resgatar no Banco Inter sem problema nenhum. No Banco da Ecoval, você tem um CDB de 107% do CDI com liquidez diária, somente em dias úteis para solicitar resgate, né? Não dá para resgatar em finais de semana, é uma desvantagem. Então, não daria para deixar toda a reserva de emergência no CDB de liquidez diária. Seria interessante deixar uns 10, 15% da reserva numa conta remunerada ou em outra coisa que você tem acesso imediato ali, e o restante deixar num CDB de liquidez diária rendendo um pouquinho mais. E além desse CDB do Banco da Ecoval, tem no Banco BMG e no Banco Sofisa Direto um CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Então aqui nós estamos falando de um rendimento de 10% a mais do que você teria no Tesouro Selic, na maioria das contas remuneradas, ou até mesmo em um investimento de liquidez diária que tem um rendimento de 100% do CDI. Aí você me pergunta, Marco, mas esses bancos aí que você citou têm uma boa saúde financeira, como você falou? E olhando aqui, por exemplo, o Banco Inter no site Banco Data, que é um banco de dados de bancos, a gente consegue ver que ele registrou lucros consecutivos nos últimos 4 anos. Se a gente olha aqui o Banco da Ecoval, a mesma coisa, né? Registrou lucros consecutivos nos últimos 4 anos aqui. O Banco BMG, a mesma coisa, né? Registrou lucros consecutivos nos últimos 4 anos, que é o prazo que a gente tem aqui. E aqui o Banco Sofisa também registrou lucros consecutivos nos últimos 4 anos. Então todas as instituições que eu costumo falar aqui têm boa saúde financeira. Quando não tem, eu acabo falando que ela não tem uma boa saúde financeira ou eu simplesmente não investiria. Dessas 4 aqui que eu citei, eu apenas não tenho conta no Banco BMG. Todas as outras eu utilizo, né? O Banco Inter, o Banco da Ecoval e o Banco Sofisa Direto. O Banco Inter porque é uma instituição extremamente completa e aí eu utilizo para investir em tesouro direto, para investir em ações, várias coisas. O Banco da Ecoval eu utilizo para investir principalmente em renda fixa, né? LCIs e LCAs que costumam ter uma qualidade muito interessante. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo mostrando uma LCA de 100% do CDI que está disponível dentro do Banco da Ecoval. É uma rentabilidade muito alta, mas não seria para reserva de emergência, tá? Porque nesse caso a liquidez é somente no vencimento. E o Banco Sofisa Direto eu utilizo para investir em CDBs e vez ou outra, bem raro inclusive, em alguma LCI ou LCA. E tanto o Banco Sofisa quanto o da Ecoval tem bônus para novos clientes, caso você tenha interesse, né, em abrir
sua conta receber essa bonificação, vem aqui embaixo na descrição do vídeo que tem todos os detalhes da campanha. E um ponto de atenção, né? Na verdade, uma coisa que você não deve ficar fazendo é ficar trocando de lugar a sua reserva de emergência. Então, por exemplo, eu vejo de vez em quando pessoas que têm um investimento rendendo 100% do CDI. Aí a pessoa está com a reserva de emergência lá. Vê um outro investimento que paga 101% do CDI. Aí retira um investimento desse de 100% do CDI, coloca no outro que está pagando 101. Aí vê um que está rendendo 110% do CDI. Tira desse e coloca no outro. Vê um outro que está pagando 0,5% do CDI a mais. Tira a reserva de emergência daqui e coloca nesse outro. E isso costuma gerar uma perda financeira, porque na maioria dos casos, né, esse investimento para reserva de emergência vai ter a incidência do imposto de renda, seguindo uma tabela regressiva. Então, imaginando que é um Tesouro Selic, uma conta remunerada ou um CDB, normalmente você tem a incidência do imposto de renda. Então, se você resgata, você paga esse imposto. E esse dinheiro que foi pago de imposto, automaticamente, né, você não precisa fazer nada, ele deixa de contribuir para o efeito de juros compostos, para o crescimento do dinheiro. Então, não faz muito sentido ficar migrando a reserva de emergência de um lugar para outro. A minha reserva de emergência, por exemplo, fica em um CDB de 110% do CDI e lá está há muito tempo. Fora que a reserva de emergência não tem nenhuma função de ter rentabilidade de fato. O maior motivo de você ter uma reserva de emergência é para você ter uma paz financeira, né? Ter uma tranquilidade, saber que se acontecer alguma coisa, você tem a reserva de emergência para utilizar. Mas uma coisa que precisa entrar na sua cabeça é que se você quiser se tornar um investidor bem-sucedido, montar um grande patrimônio, você não pode ficar apenas na renda fixa. Tem até um ditado no mundo dos investimentos que diz que só fica rico na renda fixa quem chega rico nela. Então a renda fixa é muito interessante em ciclos econômicos. Em certos períodos ela vai ser interessante, em outros ela não vai ser interessante. E quando ela não for interessante, geralmente um outro investimento é mais interessante. E você precisa, como investidor, aprender a aproveitar esses ciclos, né? Um ciclo de commodity gera uma apreciação para certas empresas de certos setores, um ciclo de juros gera uma maior rentabilidade para investimentos de renda fixa, para investimentos em fundos imobiliários de papéis. Então você tem várias oportunidades acontecendo ao mesmo tempo. E entendendo os ciclos econômicos, você consegue se beneficiar disso e crescer o seu patrimônio bem mais rápido do que seria investindo só em renda fixa. Eu não estou dizendo que não tem como você construir um grande patrimônio em renda fixa. Tem como sim. Só que vamos imaginar que você quer chegar em um determinado local. Você tem duas opções de transporte, uma bicicleta ou um carro. Qual chega mais rápido? O carro. O que é o carro nesse sentido? São bons investimentos em negócios. A renda fixa seria a bicicleta. Basicamente isso. Dá para chegar? Dá. Só vai demorar muito mais tempo. Tem pessoas que realmente não têm coração para aguentar a volatilidade de ações. E mesmo você fazendo bons investimentos, vai existir volatilidade, você precisa ter isso em mente. Só que a verdade é que dá para você estruturar uma carteira de investimentos bem diversificada, de forma que você não corra o risco de simplesmente quebrar, perder todo o seu patrimônio e mesmo assim ao longo do tempo ter uma rentabilidade interessante. E é justamente isso que eu ensino no meu treinamento, né? Diversificar uma carteira, estruturar essa carteira de investimentos para que ela seja anti-crise. E nesse vídeo é isso. Se você achou que alguma coisa aqui fez sentido para você, deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, sobre a reserva de emergência, onde você deixa a sua, onde seria mais interessante, como você investe. Comenta aqui que eu quero saber mais sobre você. E com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.